Você escalou o Wellington Ney e Cueva, que não vinham jogando, quando foram substituídos, foram vaiados. Gostaria que também você fizesse uma análise sobre o desempenho deles. Olha, eu acho que nós temos que nos voltarmos também um pouco para a entrega da equipe. Eu acho que isso, sim, é um fator importante. E a mudança de um comportamento, ela nos mostra um outro caminho. Eu acho que fizemos um primeiro tempo com boa posse de bola, porém poucas penetrações, poucas finalizações. No segundo tempo, imprimimos um ritmo um pouco mais forte, conseguimos as vantagens e, infelizmente, sustentamos muito pouco tempo, tanto no primeiro gol quanto no segundo, essas mesmas vantagens. E isso daí foi um complicador, porque, em razão do esforço com que buscamos os gols e conseguimos fazê-los, acabamos dando a possibilidade ao adversário de alcançar uma recuperação. Então, eu tenho que tentar exaltar aquilo que a equipe fez de bom. Eu acho que, vendo a entrega, o final da partida, a maneira como nós saímos de campo, eu tenho que acreditar cada vez mais que o caminho de uma possível recuperação ele tá em aberto. E eu espero que os resultados comecem a acontecer em razão justamente dessa entrega demonstrada hoje, porque eu acho que é isso que o torcedor quer ver acima de tudo. Naturalmente que o resultado positivo seria fundamental. Eu não deixo de reconhecer isso em momento nenhum. Porém, eu acho que a maneira e o comportamento que a equipe teve, eu acho que começa a nos mostrar um outro caminho. Wellington Ney e Cueva, por gentileza. Eu acho que foram atuações dentro de uma normalidade, principalmente em razão desse momento de insegurança que a equipe está vivendo. Eu tenho certeza que eles vão crescer e muito com a equipe. Tudo é questão de tempo. Eu acho que o futebol não se joga individualmente e não podemos aqui culpá-los de uma ou outra situação. É natural que o gol ali acabou saindo em razão de uma opção errada. Porém, eu acho que também tivemos a participação dos dois no primeiro gol. E eu acho que, aos poucos, nós vamos novamente resgatando essa confiança. A partir do momento que tenhamos um pouco mais de confiança, é natural que as coisas comecem a se desenvolver de uma outra forma. Dorival, pelos erros que o São Paulo comete, até erros bobos em alguns momentos do jogo, faz o gol e toma logo na sequência, ao invés de dar aquela acalmada, aquela segurada, né? Nos minutos seguintes, principalmente. Hoje, o principal, pelo momento que a equipe vive, o principal adversário do São Paulo hoje tem sido o próprio São Paulo? Eu acho que é uma ansiedade natural, tanto em fazer quanto em defender no momento que tenha uma vantagem. E isso vinha acontecendo e vem acontecendo já há algumas rodadas. Você faz e, de repente, não consegue administrar uma situação em que, aí sim, você tenha que se preparar para um segundo momento, ou seja, um gol de definição de resultado, a partir do momento que você tenha o primeiro gol anotado. Então, eu acho que é um momento complicado, é natural, gera uma insegurança muito grande, e isso a gente sente. Os jogadores não conseguem construir com aquela naturalidade que deveria acontecer, e mesmo no sentido de se defender, você acaba, de repente, proporcionando espaços aos adversários que são bem aproveitados. As poucas oportunidades que o Atlético teve, eles acabaram sendo muito felizes e competentes para poderem finalizar com sucesso, nos tirando aí pontos importantes. Dorival, tempo de trabalho é pouco, mas com a sua experiência você já consegue chegar num ambiente como o São Paulo e observar coisas mais rapidamente do que uma pessoa inexperiente. Em cima disso, eu te pergunto, o São Paulo vive um momento de crise, com 8 partidas sem vencer, na zona de rebaixamento pela segunda rodada, e se sim, se existe uma crise, qual a dificuldade de tirar um time desse tamanho dessa situação? Eu acho que a sequência de resultados negativos é natural, que passe a gerar uma situação de insegurança, de instabilidade. Isso é um fato. Agora, nós somos profissionais e temos que saber como conviver com um momento como esse. E, acima de tudo, a gana que a equipe demonstrou durante toda a partida
se repetida, eu não tenho dúvidas que será o primeiro passo aí para uma recuperação. Eu espero que não seja apenas um cartão de visitas, porque eu não tenho dúvidas que, com esse espírito, com essa gana que a equipe trabalhou ao longo dos 90 minutos, fatalmente nós conseguiremos aí uma outra condição e buscarmos dentro do próprio campeonato uma nova situação. Dorival, muita gente apostava que hoje podia ser o início da virada do São Paulo no Campeonato Brasileiro, todo mundo achando que os 3 pontos diante do lanterna do Campeonato Brasileiro em casa seriam praticamente, viriam com mais facilidade. Eles não vieram. Isso torna o teu trabalho mais difícil ainda, esse início de trabalho mais complicado ainda, porque a pressão cada vez maior, não venceu o lanterna, por exemplo, em pleno Morumbi. Mas é uma equipe que vem crescendo dentro do campeonato, que vem melhorando e muito dentro do campeonato, e fez bons jogos fora de casa. Então, nós já sabíamos antecipadamente que teríamos aí muitas dificuldades. Eu volto a dizer que a vontade que nós vimos hoje em campo, ela já começa a nos dar um outro caminho. Eu tenho que acreditar cada dia mais que o próprio rendimento passará a ser um pouco mais seguro a partir do instante que voltarmos a ter um pouco mais de confiança. Seria muito bom que acontecesse esse resultado já, para que iniciássemos dessa forma, mas eu acredito muito mais a essa postura que a equipe apresentou, a possibilidade real de uma recuperação no campeonato do que a qualquer outro fator. Talvez se tivéssemos ganho a partida, mas jogado um futebol sem essa vivacidade que aconteceu, eu teria uma preocupação muito maior do que eu estou saindo daqui hoje, acreditando que repetiremos essa atuação nesse nível de concentração e de entrega que houve. O Dorival, você viveu uma situação muito parecida com essa no Santos, quando você chegou, o Santos na zona do rebaixamento. Você chegou, você teve algumas semanas inteiras para trabalhar, coisa que não vai acontecer agora no São Paulo, até porque você joga no domingo, depois da quarta e na outra segunda-feira. Como é que você vai fazer para trabalhar esses jogadores para entenderem aquilo que você quer desse time de São Paulo em tão curto espaço de tempo? Eu tenho consciência, né, de pegar uma equipe que teria uma sequência, já anterior ao acerto que nós fizemos. Naturalmente que dificulta um pouco mais, mas você tendo conhecimento, você não pode, de maneira nenhuma, acreditar esses resultados em razão do pouco tempo de treinamento. Nós vamos tentar aproveitar o máximo possível esse período, dentro daquilo que possamos fazer. É natural que tenhamos que recuperar muito mais nesses próximos 2 dias do que propriamente colocarmos algum tipo de trabalho, mas, mesmo assim, vamos aproveitar os poucos momentos que teremos para tentarmos melhorar alguma coisa que já começou a dar um pequeno resultado. Eu acho que esse resgate desse espírito de equipe, de briga, de valorização, eu acho que isso daí já foi um ponto altamente positivo. É natural que todos nós gostaríamos de ter saído daqui hoje com o resultado pela entrega que nós tivemos e, acima de tudo, pela postura que o nosso torcedor teve. Mais do que ninguém, o torcedor merecia esse resultado. Mas eu acredito muito que nós, ainda que não tenhamos tido esse sucesso, nós estejamos aí num caminho um pouco diferente. O Dorival, e apesar do apoio do torcedor, em alguns momentos o torcedor vaiou, faz parte, e a gente sabe que alguns jogadores sentem isso, né? A gente teve recentemente no São Paulo o exemplo do Lucão. Você já foi técnico que enfrentou um time grande numa situação de desespero. Quem está do outro lado pensa o quê nessa situação? Você teme que o pessoal vai se fechar mais contra o São Paulo, vai entrar querendo botar pilha nos jogadores do São Paulo para, nas próximas rodadas, se aproveitar disso? E como evitar isso? Como evitar? Tentando administrar essa ansiedade que exista dentro do nosso próprio grupo. Eu acho que esse é um fator. Hoje, talvez, já tenhamos tido uma ansiedade um pouco menor do que em outros momentos. Talvez. Isso pelo que eu ouvi dentro do próprio vestiário. Então, eu acho que já é um fator que te anima, já é um fator que já mostra aquilo que eu tentei colocar para vocês, um outro caminho. O resultado não aconteceu, não, mas a postura,
Eu acho que a maneira como a equipe se entregou em campo, isso daí já começa a passar uma outra situação. Daqui a pouco, se repetirmos tudo isso, fatalmente as coisas começarão a acontecer de uma maneira mais natural, mais equilibrada, mais tranquila, e as movimentações vão existir. Talvez as vaias elas retornem em aplausos. Eu acho que é tudo isso que o próprio jogador gostaria de ter, queria retribuir ao torcedor toda a festa que foi feita até determinado momento, e entendendo também que o torcedor teve os seus direitos em razão de não, novamente, ter vindo num grande número e não ter saído com a alegria completa em razão da falta do resultado. Dorival aqui, boa noite. Hoje o São Paulo teve, claro, a maior posse de bola, mais uma vez, cruzou muitas bolas, e quando o Marcinho entrou, ele fez aquele chute de longe, foi um dos poucos chutes que o São Paulo deu de fora da área. Você acha que o São Paulo precisa criar mais variação de jogadas do que só o cruzamento, só essa bola na diagonal também, alçada na área? Eu acho que isso tudo é questão de tempo para uma adaptação, e eu acho que eu vi um lado positivo, que foi justamente as aproximações para triangulações. Acabaram não acontecendo, um pouco por essa ansiedade natural, outro pouco porque, de repente, não sabemos atacar o momento certo de uma evolução, de uma infiltração, para que possamos receber uma bola ali na frente. Tudo isso vai tentar ser corrigido com trabalhos, com treinamentos. Tentamos fazer com que essas aproximações sejam uma arma um pouco maior da nossa equipe, que tem grandes finalizadores, que tem jogadores de velocidade, que tem jogadores de habilidade quando encostam para trabalhar em bolas. Eu acho que isso tudo aí vai sendo alcançado pouco a pouco. É natural que não teremos esse tempo, eu reconheço, mas nós vamos tentar trabalhar dentro das possibilidades para que ganhemos uma condição melhor do que apenas essa bola lateralmente colocada dentro da área. Tudo bem, Dorival? Como vai? Até uma pergunta em cima do Cueva e do NEM, né? Uma pergunta que já foi feita para você, mas foram 2 jogadores nos quais você apostou para essa partida. E, reiterando, foram 2 jogadores muito vaiados. Você acredita ser possível ainda aproximá-los da torcida? Porque, às vezes, o jogador fica estigmatizado, né, diante da situação do Cueva, que foi aventada, né, que se negou a ir para Vila Belmiro. Se foi por isso ou não é a questão que eu estou querendo aventar, mas é possível aproximar esses jogadores da torcida que aparentemente está contra eles, não está disposta a aceitar eventuais atuações ruins desses 2 jogadores? Eu acho que, se eles continuarem reagindo como tentaram fazer ao longo desse período que ficaram em campo, daqui a pouco eles vão alcançar essa condição, e eu não tenho dúvidas que irão se recuperar também perante o torcedor. Vamos ter um pouquinho de calma, que eu não tenho receio em afirmar que daqui a pouco nós teremos um outro caminho. São Paulo tem que continuar trabalhando, insistindo, buscando. Eu sei que é um momento difícil, às vezes você tentar justificar agora é um 7º ou 8º resultado negativo. Isso daí é mais do que um complicador para uma sequência. Porém, eu vi coisas boas, e eu prefiro ficar com essas coisas boas e procurar valorizar e motivá-los ainda mais, para que busquemos aí na sequência, quem sabe, esse resultado faltoso. Dorival, eu queria que você comentasse sobre o Gomes. Ele começou atuando pelo lado esquerdo, em alguns momentos ele flutuou no meio de campo, pela direita. Essa orientação você passou para ele? Ele tem essa liberdade de de flutuar? Tem, até porque ele jogava pelo lado direito, né, na sua equipe anterior. Passou a atuar numa outra faixa de campo, depende, às vezes, de uma adaptação um pouco maior. Nos momentos em que ele conseguiu uma penetração por dentro, ele teve uma aproximação com trocas de passe. É isso que a gente gostaria que acontecesse. O pouco tempo trabalhado foi muito nesse sentido. E é por isso que eu falei, e eles conseguiram dar uma boa resposta com poucas coisas que foram pontuadas, porém tentaram executar, e é natural que, pelas dificuldades do próprio adversário, acabaram, de repente, não tendo tantas opções assim. Mas eu vejo coisas boas acontecendo, e uma equipe, quando ela está interessada e ela está preocupada em alcançar uma recuperação, as coisas acontecem pela seriedade com que está sendo tratado tudo isso. Dorival, agora há pouco o Ricardo perguntou sobre a situação que você pegou no Santos, mais tempo para trabalhar no início, e por isso que talvez o time logo conseguiu apresentar a reação.
Além disso, você não pegou um Santos que estava sendo montado com a competição Exato. em andamento. O time já estava pronto, você foi lá e Exatamente. deu a sua cara. O quanto te atrapalha ter que, além de não ter tempo de trabalho, ter que procurar esse time ideal, com a sua filosofia, com um time sendo remontado praticamente nas suas mãos, com a chegada de jogadores recentes e no meio da competição? É um fato real e nós temos que conviver. Nós temos jogadores aí que chegaram a 15 dias, outros a 20, outros a 30. E estão num processo ainda de ambientação, de adaptação dentro da própria equipe, alguns até do país. Tendo calma, aproveitando o máximo possível de tempo para treinamentos, movimentações que consigamos fazer e algumas correções dentro daquilo que nós conseguimos ver nas partidas anteriores e nessa, agora ao vivo. Então, eu acho que é uma questão de tempo, mas você tem razão em pontuar que é um trabalho um pouco diferente. Naquele momento, a equipe já estava montada, os jogadores já se conheciam e muito bem. Nesse instante, a equipe está num processo de montagem dentro de um campeonato muito difícil, como é o brasileiro. E nós temos que correr atrás para que possamos aí minimizar alguns problemas apresentados. Dorival, deixa eu fazer uma pergunta mais ampla em relação a esse momento, não só falando especificamente da zona de rebaixamento, mas talvez um projeto maior futuro. Como que você vai trabalhar em cima das categorias de base? Você que é um treinador reconhecidamente que gosta de trabalhar com jogadores jovens que estão surgindo e já fez isso várias vezes na carreira, de que maneira que você vai intensificar esse trabalho? Eu acho que com calma, primeiro tentando dar uma cara a essa equipe, procurando mexer o mínimo possível dentro das possibilidades, tentando encontrar um caminho para essa equipe e depois, aos poucos, aí sim, abrindo um pouco mais o leque, né, observando um pouco mais as categorias de base. Gosto, sim, e muito de oportunizar a esses garotos, mas eu acho que tudo tem que acontecer no momento certo e o São Paulo tem que passar por esse período meio turbulento que vem vivendo, para que aí sim tenhamos uma outra condição em aberto. Obrigado, Dorival. Fechamos aqui a entrevista coletiva. Boa noite a todos. São Paulo volta a treinar amanhã às 3h30, entrevista coletiva às 2h30. Obrigado.